seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo do Giro 180 Graus Experience. E hoje, antes da gente falar do tema, queria pedir para que a nossa convidada super especial, minha amiga, Bela, se apresente para nós. Oi, gente, tudo bem? Prazer para todo mundo. Meu nome é Isabela Schultz e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu tenho 20 anos e moro em Taquara, Rio Grande do Sul. Um prazer, Elisa, minha amiga aí de distância. É isso aí, a gente nunca se viu, gente, mas a gente é super amiga, é isso aí. Adoro. Bom, pessoal, hoje o tema é louvor. E pensando nisso, a gente encontra no livro de Salmos, ele nada mais é, a gente pode dizer que é uma coletânea de poemas sagrados que louvam e oram a Deus. E o título do livro em hebraico é Telim, que significa louvores. Se eu falei errado, desculpa, tá? Mas quer dizer louvores. Vamos pegar o significado, tá bom? E um deles fala o seguinte, que Davi escreveu, está em Salmos 150, do 1 ao 6, que diz: Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, e louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tenha vida, louve ao Senhor. Aleluia. Bom, pensando nisso, queria saber de vocês. A gente viu que tem um livro na Bíblia só para falar praticamente sobre louvor. E pensando nisso, qual que é a função e a importância do louvor, assim, no aspecto geral, né? A gente pode dizer para a vida no geral que é o louvor como forma de vida, viver uma vida louvando a Deus, seja para a música, enfim, nesse aspecto amplo, assim, da palavra louvor. Bom, Elisa, você até citou o texto que eu ia citar, mas é legal, porque você vê como que é, né? O livro de Salmos, quando a gente vê, ele tem várias outras coisas, né? Assim, é um dos livros que mais fala assim, de louvores, né? De pessoas que escreveram, tanto Moisés, Davi, né? E outras pessoas, né? Mas sabe o legal desse texto? Porque ele fala totalmente o que nós devemos fazer na nossa vida de adoração. Ele cita ali, louvai a Deus no seu santuário, né? Então, quando nós estamos na presença dele, ou na igreja, por todos os meios, né? Louvai pelos seus poderosos feitos, né? Então, em tudo que você tiver na sua vida, por exemplo, hoje nós temos a oportunidade, né? A estar hoje é um domingo, né? E tá fazendo um frio aqui em São Bernardo, né? Não sei como tá aí no Rio Grande do Sul, aí no Sul, mas tá frio aqui, né? E aí em São Bernardo, é, sexta-feira agora, né? Quinta-feira agora tava fazendo um calor insuportável, né? E você vê como teve essa mudança, né? E só a gente ter um lugar aqui para a gente estar podendo estar, né, com a nossa família, isso já é o momento de louvar a Deus, né? A outra parte fala assim, louvar é fala com instrumentos, aí já parte no pressuposto de você louvar com louvores, né? Com a música, né? O mais engraçado é porque quando fala de louvor, é muito legal porque não sei o que aconteceu com você, mas várias músicas no cativo me chamam a atenção, né? Porque às vezes um louvor é uma oração também, né? A gente já tratou o tema aqui no Giro 180 Graus Experience, né? Sobre oração, né? Também foi um convidado muito, muito legal, o Matheus, né? Ele é do Mato Grosso, um rapaz muito, muito legal, vai ter um bate-papo muito interessante com ele, né? E ele falou nesse sentido, né? Da oração, né? Porque às vezes com o nosso louvor, nós louvando, às vezes nós estamos orando, né? Eles gosto muito aquela playlist de Salmos do Daniel Witt, né? Porque ali eu decorei alguns versos da Bíblia ali louvando, né? E algum deles é em oração, né? Algum deles em Salmos Davi, ele fala das bênçãos que o Senhor deu para ele, né? Às vezes o louvor, Paulo ele descreve também em Hebreus 3,15, que o louvor ele é uma oferta espiritual também, né? Ele diz assim, porque por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Diz também que o louvor significa agradecer a Deus pelas suas dádivas, né? Que ele fez por nós, né? Louvar a Deus também pelo seu perdão e por responder às nossas orações, né? Porque é grandioso, né? Vou comentar de novo, né? A gente falou sobre a oração, né?
E Ellen White, ela fala que nós temos o privilégio de falar com Deus. Isso é um momento de você louvar, né? De você poder ter um Deus que se importa com você, louvar porque Jesus morreu na cruz por você. E hoje, a única coisa que você tem que fazer é aceitar esse sacrifício, né? Então, você que está assistindo nossa aí de casa, não sei como você está no conforto da sua casa, não sei que horário você está assistindo, né? E pequenas coisas, nós louvamos a Deus, né? E que nós possamos sempre lembrar e ter isso como uma coisa prática na nossa vida, né? Porque o louvor, ele está adicionado sim à música e tudo mais, mas também a como nós agradecemos a ele, né? Qual a forma de que nós agradecemos as pequenas coisas que ele nos dá, né? E você vê que não é só nós, né? Toda a criação, ela é como uma sinfonia louvando a Deus pelo que ele fez e o que ele faz por nós, né? Eu vejo assim, não sei se esse lado, mas a natureza ela louva a Deus também, né? E os pássaros cantando eu vejo como um louvor a Deus, né? Porque você vê em todos os aspectos ele é um Deus que ele é perfeito, além de todas as coisas que ele fez é bom, né? E tem essa função na nossa vida, né? De poder nós também lembrarmos quem nós somos, né? Quão pequeno nós somos e ver quão grande Deus é. Eu vejo isso também, a função do louvor. Eu vejo também a função do louvor, às vezes, até como uma assim, vou parafrasear, uma pregação, né? O pastor Bulhão, ele fala às vezes no sermão dele que quando ele está pregando, né? Às vezes existe um limite, assim, que ele fala assim, para fazer, mas, por exemplo, eu só posso chegar até aqui, né? O Espírito Santo, ele convence, né? Mas eu só posso plantar a semente, né? Mas, às vezes, o que faz é isso, é o louvor, né? Porque, às vezes, ele quebra barreiras que, às vezes, eu, como um homem aqui, né? Eu não posso fazer. E com louvor também, agora eu tô dizendo por parte da música, né? Como Deus é perfeito, né? Por que que eu fico analisando, né? Por que que, ao invés de ruído, tem som, né? Assim, você fica parando, né? Porque, cara, as notas, tudo, elas entram em sinfonia, elas entram em perfeição, né? A Elisa sabe muito bem como isso. Eu não tenho o dom de fazer isso, né? Mas a tia Rê aí é mestre também em música, né, Elisa? Ela fala com propriedade nisso. Mas eu vejo como nós necessitamos de Deus, né? A adoração, ela não. O louvor nos faz lembrar disso, né? Que Deus ele é perfeito, que nós necessitamos louvar a Ele, é uma necessidade, assim como a adoração, e ver em pequenos detalhes que Ele está de braços abertos para que todos os modos, nós estamos mais perto dele, né? Então, bom, é isso que eu entendi um pouco, né? E eu gostei muito da parte que nós somos pequenos e quando nós louvamos a Deus, nós reconhecemos o quão Ele é grande e como Ele é perfeito. Incrível isso que você falou. É algo também que eu tinha pensado aqui sobre o louvor. O louvor, ele serve como um ato de adoração, né? Ele é uma forma também de adoração. E, na realidade, quando a gente fala de louvar, de dar honra, enfim, é um prestígio diferente, uma coisa especial que a gente dá a pessoas assim, maiores do que nós, né? Pessoas supremas, pessoas mais importantes do que a gente. Então, eu vejo muito como uma forma de adoração, de reconhecimento, né? Alguém superior. Então, acho que ele serve muito para isso, né? A pessoas, seres a quem a gente deve honra. E nessa questão de Deus, dentro do louvor em relação à nossa relação para com Deus, eu acho que isso é muito importante, falando da importância, né, da função, mas tipo, eu acho que o louvor é muito importante porque, como o Cris falou, nos coloca no nosso lugar de seres criados. Às vezes a gente é tão. Às vezes não, né? Nós somos muito egoístas, a gente é egocêntrico, a gente gosta de sermos satisfeitos, de sermos vistos, né? A gente gosta de estar no topo. Na realidade, é bom ser honrado, ser falado bem, enfim. Mas, na realidade, o louvor a Deus é muito importante porque nos coloca no nosso próprio lugar. Nos mostra, você é criatura, né? Você deve honrar a alguém mais. A gente estava justamente estudando sobre isso, né, nas lições passadas, sobre adoração também. E é muito interessante porque a gente se coloca numa posição em que eu sou criatura,
tem um ser supremo além de mim, que é o meu criador. É por isso que foi feito sábado, né? Para lembrar, você foi criado, você precisa, você não vive sozinho. Você depende de alguém mais, né? Você tem um criador. E o louvor é muito importante para que a gente esteja sempre lembrando de que a gente, né, depende de alguém. A gente depende de Deus, a gente deve prestar adoração a Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Então o louvor serve para isso. E o louvor é adoração, sim, mas eu também creio que o louvor precisa ser de dentro para fora. Às vezes, falando, por exemplo, do louvor de música, às vezes a gente não pode ter nem ser pro mal, mas muitas vezes a gente se pega cantando e não pensando no que a gente realmente está cantando. A gente realmente está louvando, né? É um louvor. Mas será que a gente está louvando? Está servindo como um meio de adoração, de ligação para com Deus? Será que realmente esse louvor está sendo uma adoração? Muitas vezes a gente está cantando simplesmente de boca para fora, a gente não está pensando, refletindo no que a gente está falando. Né? Tem um verso da Bíblia que Deus, em Mateus, que Deus fala, esse povo me honra com os lábios. Lembra que Deus ele fala isso, né? Mas Sim. o coração está longe de mim. Então, assim, a adoração é algo muito maior, né? A gente precisa, por isso que como a gente estava conversando, a adoração, ela precisa ser um estilo de vida, né? A gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Na realidade, adoração, louvor, tudo isso envolve submissão, né? A gente precisa ser submisso a Deus, a gente precisa obedecer a Ele, enfim. Acho que isso envolve submissão para fazer fazer a vontade de Deus, obedecê-lo, né? Tudo isso é um louvor para que a gente possa viver de uma forma que agrade a Ele. Isso a gente consegue louvar a Deus assim, sem falar nada, né? A gente está louvando a Ele, a gente está trazendo glória e honra o nome dele. Eu acho muito interessante isso que você comentou, porque muitas vezes a gente fala, né, a adoração tem que ser do jeito que eu quero. Ou, por exemplo, na igreja vai ter um jeito que a música vai ser assim um dia, assim vai ser outro, assim vai ser outro, assim vai ser assado. Só que não é isso que Deus pede da gente. Em nenhum momento a gente vê a gente falando assim, faça do seu gosto. Não, ela fala, assim diz o Senhor e ponto. Né? Então, adoração, louvor, quando você fala desse ponto de submissão, eu acho que é perfeito, né? Assim como Gálatas 2:20 fala, né, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você se entrega a Deus, o louvor, ele, como você colocou, não é uma questão que você simplesmente vai louvar porque é do jeito que eu quero, ou do jeito que poderia ser, mas como que é que Deus também pede que eu faça isso, né? A gente vai ver um pouquinho disso mais na segunda pergunta. Mas eu acho que é algo interessante para a gente pensar, né? O que você colocou, eu acho que é muito importante. E lembrar de que o louvor não é algo que é para agradar a gente, né, no fim do dia. Lógico, é igual aquela história da comida que a gente já conversou até na lição do Roda de Conversa. Você, assim que acabar esse vídeo, vai lá no Roda de Conversa e assiste a lição 9, que fala sobre saúde. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Deus não pede que a gente deixe de comer coisas saborosas, né? Mas ele pede que a gente coma do jeito adequado. Então, não é porque você vai fazer a música do jeito que Deus te pede que vai ser uma coisa chata. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, acho que isso é uma questão para a gente também pensar. É isso. O que eu achei interessante também, que o Cris até comentou ali antes, é sobre a questão dos pássaros, né? Há um texto de Ellen White que me chamou muita atenção, que ela comenta que Satanás, ele odeia os pássaros. E ela fala que se ele pudesse, se Deus permitisse, ele mataria todos eles, porque eles vivem uma vida de louvor e adoração. Eles acordam já cantando. E é um texto bastante forte, é um texto bastante impressionante. Que se Deus, por isso que Deus está sempre cuidando das criaturas dele. Mas se Deus permitisse, Satanás ele mataria, porque ele tem ódio das pessoas e dos seres que louvam a Deus, prestam obediência e adoração a Deus. Então, é bem forte, né? Achei interessante. Demais. Nossa, pesado, mas achei muito legal. Entendeu? Eu gostei muito do adendo que a Kelly fez, porque realmente o louvor tem a ver com quem Deus é e não com quem você é ou o que você acha que deveria ser feito, entende? Quando a gente falou da oração, se você assistiu o vídeo passado, você vai estar por dentro. Se não assistiu, convido você a assistir porque foi muito bom. A oração é uma resposta ao convite de Deus. Então tem tudo a ver com você vai responder, quem você é, o que você está sentindo, porque Deus se importa com isso. Mas quando a gente chega no louvor, o louvor é uma resposta a quem Deus é, entende? Tipo, não é mais uma questão de você acha ou você quer se aparecer. Não, você reconhece que Deus, ele é o ser que criou todo o universo. Ele é o ser que está acima de todas as coisas.
ele te criou e ele tá oferecendo toda o amor e misericórdia que ele oferece para nós todos os dias, entende? E aí, em resposta a isso, a gente louva a Deus. Eu fiquei um pouco curioso, porque louvar é um termo que a gente usa muito digamos assim, no meio igrejeiro. Eu, pelo menos, sempre cresci na igreja adventista, então eu escuto louvor desde sempre e nunca me veio essa questão na cabeça. Mas eu fiquei curioso, né, me questionando, mas o que significa louvar? Uma pequena parênteses para falar sobre o significado da palavra. Louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. Ou seja, é o reconhecimento, é você prestar adoração a Deus. A gente já conversou algumas vezes, né, tanto aqui como no Roda de Conversa, que a adoração é um ponto central, digamos assim, no grande conflito, e aí esse louvor vem para isso. Se você está louvando, mas quando você louva, que nem a Bela comentou, você nem está pensando no que você está falando. Eu estou falando louvor pensando em música, tá? Eu não sei se é com você tá assim, mas para mim louvor remete muito à música. Eu sei que eu posso louvar Deus de outras formas, existem outras maneiras de exaltar e falar, mostrar como Deus é bom, entende? Muitas outras maneiras, é parecido com a oração nesse caso, mas eu tô pensando na música. Eu nem tô pensando na letra da música, o que ela quer dizer. Eu nem tô pensando na intenção que eu estou fazendo aquilo. Não tem como ser um louvor, sabe? Porque quem que você está reconhecendo quando você faz isso? Se eu procuro, por exemplo, uma música que eu gosto, mas então, gente, como a gente falou de música, não é questão, tipo assim, você se sente bem com a música, entende? Porque não tá falando sobre você, não tá falando sobre o seu ouvido, não tá falando assim, eu me sinto animado quando eu canto tal música. Porque, entende? Não é você. Eu acho que o louvor é o momento em que realmente nós, como seres humanos, exercitamos esse ato de olhar para cima e enxergar Deus, sabe? Tipo, ver que Deus, ele é essa pessoa que está do seu lado, ele te ama, ele é seu amigo, mas ele também é Deus. E é muito importante você se lembrar isso, não achar que Deus é qualquer pessoa. Não, ele está acima de todo o universo. Ele que fez todas essas coisas. O perdão, o amor que é oferecido por ele, e que Jesus Cristo sacrificou para eu ter acesso a ele, eu sempre falo isso. A graça é algo que eu não entendo, mas eu aceito. Um dia eu vou entender. Se eu não entender nessa vida, um dia eu vou conversar com Cristo e aí poder entender melhor. Porque na lógica humana não faz sentido o Deus de todo o universo morrer para me salvar, entende? Não é nem questão de falar assim, nossa, mas você não tem amor próprio. Não, não é isso, gente. É que, convenhamos, né? Você consegue imaginar um presidente dando a vida para salvar alguém Atualmente, definitivamente não. aleatório, sabe? Tipo, não é que a vida da pessoa não tem valor, mas nós, como seres humanos, a gente coloca peso na vida das pessoas, né? A gente fala, não, tem um segurança lá ao redor, preguei o presidente falar do presidente, então. Tem um segurança ao redor do presidente que fala assim, não, se for preciso você dar sua vida para salvar o presidente, entende? Então você vê que, nossa, o presidente é muito importante, é uma pessoa que tem que ser protegida e tudo mais. E em quase qualquer país do mundo, não, em qualquer país do mundo é assim, é esse sistema que a gente enxerga. Mas no caso de Deus, esse ser que é importantíssimo, acima de qualquer presidente, rei, seja lá. Falo rei, né? Na Bíblia fala muito de rei, mas a gente, enfim, rei hoje em dia é só de enfeite, né? Na nossa realidade. Então vamos falar de presidência. O Deus que estaria acima de qualquer presidente, qualquer pessoa de liderança, de cargo, qualquer CEO de alguma empresa gigantesca, ele aceitou morrer por você, entende? Tipo, sei lá, isso me gera alguém em mim que eu falo assim, esse Deus, ele merece meu respeito, ele merece minha adoração, ele merece tudo, e tipo, mesmo se eu não reconhecesse, eu ainda sei que ele mereceria porque ele está acima de todas as coisas, entende? O louvor acaba sendo mais um ato de bondade de Deus, né? De permitir que a gente expresse eu digo, não é surpresa, mas essa admiração, essa reconhecimento de quem ele é, sabe? Eu acho que quando você tem as experiências da sua vida que você consegue compreender, ou pelo menos ter não é lápis só a palavra, é tipo um relance de quem é Deus, entende? Tipo Moisés, sabe? Que só viu Deus passando assim de costas. Acho que quando você tem essa oportunidade, essa experiência, não tem como você não louvar, sabe? Você não parar e falar, nossa, Deus é grande, sabe? Você pode não ser um poeta tão bom quanto Davi,
Você pode não ter uma voz tão afinada quanto algum cantor que você conhece, alguma cantora que você conhece, mas esse coração, sabe, realmente é movido e que olha para Deus e reconhece, fala, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Tipo, eu sinto que isso eu nem consigo encontrar palavras para falar o quão grande Deus é, o quão bom Deus é. E eu acho que nem minhas palavras seriam dignas o suficiente de fazer isso. Eu acho que esse reconhecimento é tipo é muito único das pessoas que conseguiram ou que caminharam com Deus um tempo e já consegue ver um pouquinhozinho de quem Deus é, né? Eu falo assim um pouquinho assim porque eu acho muito prepotência falar assim, eu conheço Deus, entende? Porque Deus, eu tenho certeza que ultrapassa muito, muito, muito a minha compreensão, entende? Então eu vejo só uma partezinha de Deus e eu tento entender, que nem eu te falei, eu falei pra vocês, né? Tem coisas que eu não entendo, mas eu aceito, porque eu sei que é assim, Deus é assim, mas eu acho muito maravilhoso. Então essa questão de você reconhecer que é Deus, sabe? Você não tá falando de você mesmo, você não tá falando do que você gosta, do que você pensa, do que você acha. Você tá falando de quem Deus é, entende? E aí você para e você fala, nossa, eu vou louvar a Deus, entende? Ah, e uma coisa legal que a Bela falou, Bela, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas teve um momento, uns anos atrás, que eu tava lá na igreja cantando o hino e tudo mais, e aí, do nada, eu comecei a parar pra pensar, eu falei, nossa, o que essa letra tá falando, sabe? Porque, aí, Uhum. você viu? É normal você, eu falo assim, é normal, mas não no bom sentido. Toma cuidado, tá? Eu tô falando que eu passei por isso, mas é pra você tomar cuidado também. Mas é normal, você tá lá cantando, você já sabe decorar a música, já, né, todo sábado a mesma coisa, você já fez aquilo muitas e muitas vezes. E aí eu parei pra pensar, e nossa, gente, quando você começa a pensar na letra que você tá cantando e você tipo, você vê o significado dela e você ainda assim decide cantar, é, é algo incrível. Tipo, realmente é um louvor junto com oração ali, sabe? Você Então, de fato se sente falando pra Deus aquelas palavras que você tá Uhum. cantando na música e você sente que é uma mensagem que você tá falando pra Deus. Tipo, você diz da sua vontade. Você não tá só repetindo, só entrando no ritmo, ou seja lá o que for. Então, eu recomendo um exercício bom quando você for cantar uma música, fazer um louvor na sua igreja da próxima vez, pensa na letra, pensa no que está acontecendo, no que você está falando e no que isso significa, né? muito Isso bom. vai dar um ar de mais reverência, né, também. Porque às vezes a gente tá ali Legal. cantando monotonamente, mais roboticamente, porque a gente sabe tudo decora já a música, né? E a gente não tá com aquele espírito de adoração, realmente. E eu achei uma coisa interessante que você falou, rapidamente, foi que a verdadeira adoração, ela vem de um conhecimento de Deus. Isso é muito real. Porque a gente vê ali, por exemplo, a experiência do povo de Israel, quando foi receber os 10 mandamentos. Deus, ele mandou eles se organizarem, né? Todo o acampamento. Eles deveriam lavar as vestes, eles deveriam tomar banho, porque eles iriam conhecer a Deus, eles iriam ter um encontro com Deus, né? Aí todo mundo se reuniu ao redor da montanha e como eles viram realmente a grandiosidade de Deus, a nuvem baixou, tiveram trovões, sons de trombeta, eles sentiram, eles viram como Deus era grande, eles viram Deus de perto. Outra experiência também de Moisés, né? Quando ele vê a sarça ardente. Sim. Ou todas as experiências que os personagens bíblicos veem Deus de perto, a gente percebe que eles têm um senso de adoração e de louvor muito maior e mais profundo, né? Eles percebem realmente a grandiosidade de Deus porque a gente se acostuma, sabe, a vir para a igreja e aos cultos, enfim, e a gente às vezes perde a noção de quem é Deus. Quando eu realmente conheço quem é Deus e quão grande ele é, sabe, é diferente, é completamente diferente. E aí depois, ali na experiência de Israel, até o povo depois fala, nossa, tudo que o Senhor mandar a gente vai fazer. E eles percebem, nossa, a gente só deve obediência, adoração. É isso que a gente tem que dar, né? Então Deus é incrível, ele é maravilhoso. Então, assim, pra gente realmente ser um verdadeiro adorador, né? Um adorador de verdade e prestar um louvor sincero, a gente precisa conhecer Deus de perto. Que a Bela falou de um exemplo de Moisés, e aí eu lembrei da experiência deles, é muito engraçado. Tipo, eu falo engraçado, gente, entende? É interessante, é curioso, não é de cômico, né? Eu sempre falo isso pra não gerar algo mal entendido. Mas é curioso como o Moisés tinha aquele contato direto com Deus, né? Deus conversava com ele.
E aí chegou um momento em que a face de Moisés resplandecia e o povo pediu para Moisés cobrir o rosto dele, porque você vê como é curioso, né? Quando eu penso nessa história, eu vejo assim, nossa, eles tinham a oportunidade de compartilhar desse momento. Que povo besta, né? Por que eles não aproveitaram isso? Mas eu também entendo um pouco melhor, porque você vê, quando eles viam a face de Moisés, não era nem Deus direto, sabe? Era o impacto que Deus tinha em Moisés. Isso gerava era algo tão grandioso, gerava uma sensação, tipo, eles reconheciam naquele momento que eles, tipo, Deus não era qualquer um, sabe? Deus não era Exato. qualquer pessoa. Eles tinham uma consciência nem que de leve de com quem eles estavam lidando. Que eles pediram para Moisés cobrir a face deles porque eles estavam com medo, entende? De tipo, eu não sou digno, vai que eu tenho que tomar muito cuidado em lidar com esse Deus, porque não porque Deus é tipo duro ou cruel, mas no sentido de que você entende que ele tá numa posição infinitamente tipo maior que a nossa. Por isso que eu falo que eu acho que é incrível o amor de Deus, porque ele não tem ninguém que obrigaria ele a fazer o que ele fez por mim, sabe? Tipo, não tem alguém que falaria assim, você teria que se sacrificar para salvar ele, você teria que se oferecer para acompanhar ele em todos os momentos, você teria que procurar ter um relacionamento com ele. Tipo, ele eu tô falando, eu, Matheus, tô Deus fazendo isso comigo. Não tem ninguém nesse universo que obrigaria, que pudesse obrigar Deus a fazer algo do tipo, e mesmo assim ele faz, entende? É algo que extrapola, tipo, meu entendimento. Eu eu só aceito, não entendo. Que eu falei, não entendo, só aceito. Mas eu acho interessante essa experiência do povo de Israel, né? Que quando eles viram assim, meio que deu um clique, né? Tipo, opa, pera lá, pera lá. Estamos lidando aqui com alguém que merece muito, 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 muito cuidado, muito respeito, sabe? Não podemos. Não é qualquer pessoa. E eu também admiro Moisés, né? O Moisés tinha um relacionamento tão próximo com Deus ali de essa, essa conversa. É tipo quase um objetivo de vida assim, né? Usar os exemplos positivos da Bíblia para falar, eu quero ser mais parecido com essa pessoa e caminhar nessa direção. Como você já deve ter ouvido aí, que a gente já falou antes, Enoque é outro exemplo aí, tá na lista de pessoas a serem, a se inspirar, né? A ver um exemplo e tentar seguir. Mas é isso. Muito bom. Dentro de tudo que vocês estavam falando, me remeteu muito a música do Quão Grande És Tu, né? Eu acho tão linda aquela música. E assim, já falando em música, vamos aproveitar para a próxima pergunta, que é bombástica. A possibilidade de uma música gospel não ser um louvor? Se sim, como e por que a gente tem que analisar o que a gente canta? Babado isso daqui, hein? Para você que está em casa que achou que cantar qualquer música bastava, você vai descobrir que não e a gente vai explicar o porquê agora. Nossa, Elisa, boa pergunta, viu? Queria responder essa pergunta fazendo outra coisa. Não, é a mesma linha de raciocínio, mas será que só porque a música ela fala sobre as coisas de Deus, será que no fundo o espírito dela de adoração é verdadeiro? Está querendo o intuito e o Arrasou. objetivo, né? Isso aí. Eu estava vendo uns artigos, né? É muito legal também, tem uns artigos na igreja, no biblia.com.br, né? Tem uns artigos muito legais, né? E Ellen White, ela diz o seguinte, né? Ela fala uma coisa muito interessante, sabe? Sobre a questão, né? Ela fala assim, ó, a música só é aceitável a Deus quando o coração, ela fala do cantor, é consagrado, enternecido e santificado por suas facilidades. Muitos que se deleitam na música não sabem coisa alguma de produzir melodia ao Senhor em seu coração. Eu acho bom quando a gente fala desse assunto, né? A gente analisar também, né? Porque será que o grande objetivo é esse? Porque essa pergunta, se a possibilidade de uma música gospel não ser um louvor, é que sim, a possibilidade de não ser um louvor, né? Porque a gente vê que, até assim, quando você vê antigamente, sim, no povo de Israel, como eram as festas deles, né? E você vê que a gente pode tirar uma grande lição nisso, né? A adoração a Deus é uma coisa solene, né? Assim, Total. é algo que tem que ser respeitável, né? Não estou falando que não tem que ser uma adoração fervorosa, sim, mas algo tem que prevalecer, que é a razão, né? Paulo diz prestar culto racional a Deus, né? Total. Então, a razão ela tem que estar como o cerne ali, né? De todas as coisas, né? E não indo por sentimentos, por emoções, mas
pela ação do Espírito Santo, né? Acho também muito legal a gente analisar também as músicas, assim, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de música de quartetos também, né? E quando você para analisar, né? É muito legal as músicas, né? Tem a música daquela Graça, né? E fala graça, simples assim, né? Você vai analisando aquilo lá, nossa, você fica extasiado de entender que, nossa, Deus, ele é perfeito nas coisas que ele faz, né? E nesse artigo também, ela coloca umas coisas muito interessantes, né? Porque, por exemplo, né? Como que a música ela deve ser, além de ser assim, temporada, né? Ela atuar como uma incentivadora de alegria e não de excitação, né? Trazer glória a Deus, claro, o centro tem que trazer glória e colocar Jesus como centro de tudo. Purificar os pensamentos da pessoa, né? Conter letra que esteja em harmonia com a Bíblia, fugir a exibições teatrais e não ser estridente, sentimental, cheia de sopros e distorções de voz, né? Às vezes a gente vai muito pelo, sei lá, pelo ritmo das coisas, né? E às vezes, como eu disse, né, foge da razão, né? Porque assim, às vezes você vê algo tão assim que você fala, nossa, isso é louvor de fato, né? E tem um episódio muito legal também. Eu tava lembrando desse episódio, quando o Davi chega e a arca é levada, né? Para o santuário, né? Quando é feito. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, que eu não lembro mais ou menos, mas ela teve que ser voltada, né? Porque, por exemplo, as coisas que teriam que ser levadas ali teriam que ser coisas solenes, né? Porque Davi queria fazer do jeito que ele quis ali, né? Só que você, Davi, mas desse jeito não. É jeito que tem que ser, né? Eu estou ali simbolicamente, minha presença está lá, né? Porque o, a Arca da Aliança era algo que tinha um propósito ali, né? Ali nas outras lições dos jovens a gente viu que Deus ele descia ali, uma nuvem cobria a glória dele, ele ficava ali no sobre o propiciatório da Arca, né? Era Shekinah, a presença dele ali, né? E não era algo assim, Davi, como você quer. Não é assim, né? A minha glória, a minha presença está ali, né? Tem que ser algo solene. A pessoa tem que ficar num espírito reto de adoração, né? De quebrantado mesmo, porque eu estou passando ali, né? Então, e teve que ser voltado, né? Porque Davi queria ter feito do jeito que ele quisesse, ele começou a dançar lá, e Deus voltou tudo, né? E não era o jeito certo que ele deveria ter feito, né? E você vê que, assim, tem um impacto na nossa vida, né? Porque às vezes até tem músicas que a gente de fato não adora Deus, né? Às vezes vai mais por aquela música que está falando, mas esquece o que está por trás. Qual é a essência daquilo? Qual que é o seu objetivo? O que você tem objetivo ao ouvir aquela música, né? E assim, é muito legal ver isso, né? Porque assim, a gente vê que Deus tem uma preocupação também de uma forma que nós estamos adorando Ele, né? E, e todo tipo de música cantada, né? Por pessoas, né? Elas devem assumir um pacto com Deus, né? E não de fato agir por emoções, né? Como eu tinha falado, né? Assim, é algo muito amplo, né? Mas eu vejo que a gente tem que, primeiramente, pedir o discernimento do Espírito Santo primeiramente, a razão, né? Porque como a gente vai ter isso, sendo que o contexto que nós estamos vivendo, as músicas que nós vivemos, ela não nos traz a lembrança de trazer o discernimento do Espírito Santo e de não trazer uma forma racional, né? Então eu vejo que tem que ser algo racional, né? Ao prestar culto racional a Deus e discernimento do Espírito Santo, né? Acho que são coisas que são essenciais, né? Eu queria só falar uma coisinha dentro disso que você comentou, Cris, que eu acho que é fundamental. Se em algum momento, algum lugar que você esteja, não importa em qual evento da vida, assim, se algo que você está ouvindo, que está sendo feito, de dançar e pular numa música, você ainda tem o poder de escolha de fazer isso ou não. Se em algum momento alguém que é mais velho que você falar que está certo, confere o que a palavra de Deus fala, o que os escritos de Ellen White falam sobre isso. Não é porque a pessoa é mais velha que você tem que respeitar, isso é fato, não estou falando para desrespeitar. Mas se você estudou a palavra de Deus, não é porque você é jovem que você está errado. Você tem que agir com a música para a vida em tudo. Assim diz o Senhor, o que Deus diz a respeito disso?
Então, assim, não é porque isso tá, não é para ter uma desculpa, tipo, aconteceu, eu tava num lugar X, assim, assado que colocou e aconteceu isso. Não é porque aconteceu isso que você vai falar, então tá bom, aqui eu posso fazer isso. Não é isso que Deus pede da gente. Eu acredito que quando Deus fala pra gente ser a luz do mundo, é nesse aspecto também. É você ver o que tá acontecendo e você não se curvar a Baal, assim como Daniel e seus amigos fizeram. Então, vai falar, nossa, o que isso tem a ver com música? Eu acho que isso tem a ver com adoração, com a nossa vida no geral. Então, se isso acontece, que você possa, como o Cris falou, pedir sabedoria para Deus para saber o que fazer nessa situação. E mais do que isso, você ser firme com o que você acredita, porque não é porque todo mundo faz que o errado tá certo, tá bom? Não é só um recado do coração. E você, como jovem adventista, ou você, adolescente, ou você que esteja assistindo, que o que acontece às vezes por aí não seja um tropeço para sua vida, mas que você se fortaleça em Deus. Porque eu tenho certeza que se você for sincero, o Espírito Santo vai te guiar e vai te mostrar a verdade e como lidar verdadeiramente com isso. Então, sobre essa pergunta, eu creio que certamente. Um ponto que eu também gostaria de salientar é a questão de que o louvor, ele não tem em vista o adorador, mas ele tem em vista o adorado. E isso é muito importante que a gente sempre pensa. Então, assim, não são os gostos e as preferências de quem está prestando adoração, mas são os gostos e as preferências de quem está sendo adorado. Esses sim devem ser consultados, né? A gente precisa saber qual é a vontade de Deus, o que Deus ele pede que seja dado a ele como adoração, o que Deus quer, né? Para que a gente possa dar. Então, assim, eu creio que uma música gospel, às vezes, pode não estar sendo louvor, porque muitas vezes a gente pode estar escolhendo uma música com base nos meus... Eu posso estar escolhendo uma música com base nos meus gostos, né? Essa música eu prefiro ouvir, gosto de cantar, mas será que Deus, ele aceita essa música como adoração? Essa é uma pergunta interessante, né? Que a gente deve sempre fazer quando a gente for fazer várias coisas na nossa vida. Isso não é só para música, né? Isso é para todas as nossas escolhas, né? Isso aqui que eu vou fazer agora é o que Deus quer? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Porque se eu for fazer a vontade... Essa roupa, ele quer que eu vista essa roupa? Esse alimento, a gente estava até falando de saúde, né? No roda de conversa. Esse alimento, ele quer... É o que ele escolheria? É o que ele quer que eu coma? Aí eu vou estar adorando e louvando o nome dele. Então, tipo, a cada escolha, essa forma de falar, é a forma de falar que ele se agrada. Tudo isso é um louvor, vai ser um louvor a Deus, uma vida de louvor, né? Eu estou adorando a Deus, eu sou um servo de Deus, eu carrego o nome dele. Então isso é muito sério. Uma vez que a gente é chamado de cristãos, a gente precisa agir como um cristão, né? Como representante de Cristo. E isso é muito sério. Quando a gente leva, eu acho que fala... falando sobre vestuário, ela fala sobre isso. E ela diz que muitas pessoas, então, seria muito melhor se elas nem se chamassem cristãs. Então, você não fala que você é adventista do sétimo dia. Se você está agindo de uma forma que você, na realidade, não está representando o que um adventista do sétimo dia deveria representar. E é um texto muito sério, sabe? Que ela fala sobre isso. E isso realmente é uma coisa assim, chocante, né? A gente precisa... representar bem o nome de Deus, porque a gente está levando o nome dele, né, quando a gente se chama cristão, quando nós nos chamamos adventistas do sétimo dia. Então, nosso coração deve sempre girar em torno, né, do assim do Senhor, como a Elisa falou antes, né, Elisa? Senhor, qual é o seu gosto? O que o Senhor quer? Que música o Senhor deseja? Qual é a forma que o Senhor quer que eu haja? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Né? É a vontade de Deus. A nossa vida precisa girar em torno, a gente precisa, tudo é adoração, né, como vocês falaram. Então, assim, a nossa vida precisa girar em torno do que é a vontade de Deus, Senhor. A cada momento, o que o Senhor quer que eu faça agora? Para que a gente possa viver uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida de louvor, né? E tudo isso tem uma ligação estreita com a submissão, né? Uma vida de submissão a Deus. Senhor, agora, o que o Senhor quer que eu faça, né? Então, isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Sobre a questão de louvor, adoração, também separei um texto aqui que eu achei interessante, que é de João 4, que fala, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses
Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aqui fala sobre os verdadeiros adoradores, né? E aqui tá falando que Deus, ele tá procurando pelos verdadeiros adoradores. Acho isso muito interessante. Por que ele procura? Porque não é fácil de encontrar. Os verdadeiros adoradores, na realidade, eles são raros, né? De se ver. E são os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, um verdadeiro adorador, como a gente estava conversando, né? Ele precisa ter um conhecimento muito profundo de Deus. E o coração submisso, né? Submisso a obedecer, a se submeter realmente, né, à vontade de Deus. E tem umas frases aqui que eu acho muito interessantes, que eu até separei aqui, deixa eu pegar, que eu queria ler para vocês, que fala justamente sobre isso. Diz assim: se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na harpa? Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem uma adoração estranha? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Se vale fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi aprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel? E aí fala, né, que nada menos do que perfeita obediência Deus vai aceitar. Na verdade, nosso coração é enganoso. Às vezes a gente pensa que não, mas tem essa questão aqui, né? A intenção do coração, não, mas eu tô fazendo isso de todo o coração, a pessoa fez todo o coração, mas o que a gente precisa fazer é a vontade de Deus, né? Então, isso é muito interessante. Em muitos casos aqui aconteceu que Deus não aceitou a forma como estava sendo prestado culto e adoração a Ele, né? Então, assim, tem atitudes que podem parecer corretas, mas Deus, Ele estabeleceu princípios que não podem ser mudados, né? Então, a gente precisa se adequar aos princípios dele, para que a gente possa realmente estar louvando ele o tempo inteiro, né? Perfeito. Muito bom. Perfeito. Aliás, Bela, você falou de um assunto agora no final, né, dessa questão da intenção do coração. A intenção do coração é muito complicada, porque você não tem como saber qual é a intenção da outra pessoa, entende? Tipo, é algo que é você e Deus. Mas Deus, ele tem um guia, né? Tipo, ele tem um conjunto de regras que você pode saber o que é certo e o que não é certo fazer, entende? E nisso você tem certeza. Eu até, quando você comentou, eu tava pensando, o exemplo que eu ia dar era o de Caim e Abel. Outra história que eu fico pensando bastante, eu sempre comento muito de Caim e Abel, porque as pessoas às vezes costumam falar de Caim do tipo, mas Caim ofereceu o melhor que ele tinha, por que Deus não aceitou? Mas eu não sei se pra vocês é assim, gente, mas pra mim Caim, ele soa suspeito desde a primeira vez que ele aparece. Tipo assim, parece aquele, como o pessoal costuma falar, uma red flag, né? Tipo, é um sinal de perigo, assim, porque situação hipotética. Vamos imaginar aqui. Você está assistindo a gente, vai imaginar também. Vamos supor que Caim realmente fosse sincero de coração. A intenção dele era entregar o melhor para Deus. E aí ele faz o sacrifício lá, a oferta, e Deus não aceita. E aí Deus conversa com ele, ou ele busca Deus e pergunta: Deus, por que você não aceitou a minha oferta? E aí Deus explica: porque não foi isso que eu pedi, tem um significado, eu queria assim. E aí, a minha ideia é que se Caim fosse sincero, que realmente quisesse adorar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, ele falaria: nossa, eu entendi tudo errado, nossa, realmente, me perdoa. E aí ele voltaria e tentaria corrigir, fazer o certo. Entende? Na minha cabeça, quem tem uma intenção correta seria isso. Mas quando Deus ele fala pra Caim que tipo, o que ele fez não foi legal, a primeira coisa que vem na cabeça dele é uma raiva com o irmão dele, contra o irmão dele, e a segunda coisa é agredir o irmão dele, porque ele não poderia atacar Deus, porque Deus estava em cima de Deus. Então vai lá e desconta a raiva no irmão dele e mata o irmão dele. Entende? Então eu já vejo aí que a intenção de Caim nunca foi boa, desde o início. Ele não estava entregando o melhor que ele tinha. Eu não sei se ele queria se exaltar ou que tipo de intenção ele tinha, mas eu sei que a intenção dele não era de adorar a Deus. Eu sei que a intenção dele não era de entregar, colocar Deus acima de tudo, a reconhecer Deus. E quando a gente fala aqui nessa pergunta sobre a música pode ser o louvor ou não, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Você está escutando a música só porque você gosta, porque a melodia é boa, porque o ritmo é bom, porque te dá um sentimento legal e você fala, nossa, eu me sinto tão bem quando eu canto essa música. Louvor não é sobre isso. É que nem a Bela e a Alice comentaram, tipo, louvor não tá falando sobre você, como você se sente, o que você acha legal ou não deixa de achar legal. Tá falando sobre Deus, entende? Então, se você passa cantando uma música inteira, que, entre aspas, seria um louvor,
e você em nenhum momento pensou sobre Deus, mas só sobre como você está se sentindo bem com isso, entende? Eu diria que Os clássicos você pode... louvores que... Agora eu esqueci a palavra, gente. Estraguei teu comentário. Não, mas pode fica à falar, vontade. a gente tenta te ajudar, vai. O que você queria falar? Vamos tentar ajudar. Os clássicos. Qual que é a vibe? Gente, Fala aí não pra sei a gente ajudar. palavra. Mas existencialistas, que fica falando, do que eu sinto, do que é a minha experiência, sabe? É. Aquele louvor que fica descrevendo o que eu estou sentindo, a minha experiência com Deus. Como é difícil, sabe? Fica falando de mim, de mim, de mim, de mim. Exato. Era isso. Não, mas é isso mesmo. É curioso isso, porque ao mesmo tempo que assim, eu sempre costumo falar, se você tem alguma dúvida, eu falo que a fé pode ser provada. Você vai lá, convive com Deus, e aí depois você me fala o resultado que teve na sua vida, entende? E eu creio que vai ter diferença, que você vai ser diferente. Mas no louvor a gente entende que é um momento que, tipo, não tá falando sobre a sua experiência, sabe? Não tá falando sobre você, o que você tá sentindo. Tá falando sobre quem Deus é o reconhecimento de quem Ele é, entende? Então é que nem você falou, eu canto uma música que era pra ser um louvor, mas a música só fala sobre mim. Só fala sobre o que eu sinto. Ou a única coisa que eu consigo ver é como eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. Então você já pode, eu diria assim, pode colocar uma dúvida, ficar pensando se é realmente esse caminho. E eu diria, a minha percepção é que não é, porque a gente tá falando de um louvor que tem que ser para Deus. Tem que, algo que de alguma forma tem que enaltecer a Deus, tem que reconhecer a Deus. Isso que é o louvor, entende? A gente falou aqui também, eu tô falando agora, falei da experiência de como a pessoa se sente, né? Que isso aí é duvidoso, não é essa a ideia. Hoje eu tava conversando com o pai da minha cunhada. E aí a gente tava falando sobre exatamente música na igreja. E aí ele comentou um pouco sobre algumas características, algumas coisas que as pessoas costumam fazer em músicas seculares e que se trazer para a igreja começa a ficar bem distorcido. Por exemplo, pega uma música, um rock. Às vezes o guitarrista vai lá e faz um solo. O solo, do solo de guitarra, ele é pra, tipo, ou chamar atenção pra ele, pra todo mundo ficar, tipo, uou, que incrível, nossa, como ele consegue tocar isso? Ou pra, tipo, todo mundo ficar com essa sensação, sabe? Tipo, nossa, que algo incrível, porque aquele solo... Então, pensa assim, se você coloca um solo de guitarra numa música da igreja, ele tá mostrando o quão incrível Deus é ou tá mostrando o quão incrível o guitarrista é? Tô dando um exemplo, sabe? Pra você pensar. Eu não tô fazendo isso num tom de crítica, mas é algo para pensar. Eu nunca ouvi nenhum guitarrista falar assim, nossa, louvado seja Deus, porque só por ele que eu consegui tocar essa música desse jeito, entende? Então, a partir do momento que você toma um patamar, uma posição que naquele louvor era para ser Deus, o adorado, e você começa a chamar a atenção do tipo, nossa, como aquele cantor, aquela cantora é incrível, nossa, e aquele músico, já começa a sair do que é o louvor, entende? Então, eu acho que toda vez que começa a ir para esse lado, sabe? Quando você fala mais de quem tá fazendo louvor, né? Seja um músico, quem tá cantando, quem tá tocando, do que do Deus que tá sendo louvado, é algo para você ficar com o pé atrás, ou pelo menos começar a se questionar. Se você ainda não tem certeza, converse com Deus. Desculpa, dentro disso que você falou, eu acho perfeito. Eu acho que a crítica não, a pergunta que a gente faz é: eu estou indo para um show ou eu estou indo louvar a Deus? Entendeu? Porque o show você faz para quê? Para agradar quem está indo assistir. É simples. Entendeu? Eu não falei que para Deus eu não tenho que fazer o melhor culto possível. Para Deus tem que ser assim, ponto. Só que eu estou falando qual que é o objetivo dele? Se eu estou indo para fazer um show, tá, era melhor comprar um ingresso e ir para o Rock in Rio, ao invés de ir para a igreja. Acho que é mais coerente. Entende? Então, não que eu falei que o Adventista é para fazer isso, não disse isso. Só disse que é mais coerente você fazer isso, entende? Mas é uma coisa para a gente levar em consideração. Isso que você falou, eu acho que é perfeito. Até a questão de, tipo assim, programas, às vezes a gente é atraído não por estar ali e ir adorar a Deus, mas porque fulano de tal vai estar lá. A gente vai lá para ouvir o cantor fulano de tal. E é incrível que cultos de quarta-feira são vazios, mas quando tem uma programação especial com um cantor conhecido, vai muita gente. Então, assim, quem a gente realmente está adorando? Qual é o nosso objetivo em estar ali? Né? E falando aí da questão da guitarra, achei interessante, Matheus, que você falou isso. A mesma coisa é a forma de cantar. Às vezes com vários melismas, né? A extensão vocal da pessoa. Uau, como ele canta maravilhosamente bem. Olha como ele
segura aquele tom, olha como ele alcança alto, ou enfim, a gente fica abismado com a técnica da pessoa, a técnica vocal, enfim. E até onde, quando a gente faz isso, ou quando a gente faz isso, né, vamos falar, né? A gente tá fazendo pra quê, né? Pra se exaltar, né, tá sendo ali uma apresentação, ou tá sendo um louvor, né? A gente tem que pesar também os nossos sentimentos, os nossos pensamentos ao cantar na frente da igreja. Porque, às vezes a gente tem vergonha. Eu até converso às vezes isso, né? Às vezes essa timidez que eu posso ter, que as pessoas possam ter, essa vergonha na realidade, é medo de ser exposto, né? É medo das pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Tipo, eu tenho que me apresentar de uma forma que todo mundo fica, uau, né? Como você canta bem, a gente fica com medo do que as pessoas podem pensar. Na realidade, a gente está pensando em nós mesmos, né? Essa timidez, na realidade, é egoísmo, né? Isso é bastante sério também. Então, era isso. Achei ótimo. E é bem interessante, essa falou de tá todo mundo igual. Eu acho incrível, tipo, gente, eu não tô falando de todo mundo igual, assim, você tem que perder a sua individualidade. Porque não, Deus ama você é diferente de mim e Deus ama a sua individualidade. Ele criou a gente assim, diferente, sabe? Mas eu pego, por exemplo, uma música do Inário e é curioso que você não... Eu diria que ninguém se destaca ali. O bonito é que quando você escuta todo mundo cantando. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Verdade, é lindo quando a igreja Você canta em escuta todo uníssono. mundo cantando e aí você vê que aquele sentimento de união do tipo, nossa, todos nós estamos juntos para falar a mesma mensagem, sabe? Para adorar o mesmo Deus. Exato. E falei um pouquinho de sentimento pessoal, né? A gente tá falando aqui que o que importa é Deus. Mas é uma coisa que você não sente a sua atenção sendo puxada para outro caminho, sabe? Tipo, toda hora a sua atenção sendo voltada para o músico que faz tal coisa, o cantor que faz tal coisa, o pregador que fala isso, porque não é esse o objetivo, entende? O objetivo seria, através dessas pessoas, ou se nós estamos nessa situação, através de nós, as pessoas enxergarem a Deus, ou fossem motivadas a olhar para Deus, não olhar para mim, entende? Então, sim, a música gospel ela pode não ser um louvor, porque as pessoas têm as intenções mais diversas do mundo e nós nunca vamos saber qual é o coração das pessoas. Não tem como, a gente sabe, só Deus sabe mesmo. Mas tem algumas regrinhas que você pode seguir para tentar se localizar aí e não ficar totalmente perdido, sabe? Também não é assim que Deus não tenha te dado nenhuma bússola para você seguir ou saber o que tá certo ou não. E aí um lembrete aqui que a gente já está com sobre isso, é uma das discussões que eu acho que tem hoje em dia na igreja e que eu fico um pouco até surpreso por ter elas. Porque, por exemplo, quando a gente tá falando de música eu não sei, acho que toda igreja deve ter experienciado isso alguma vez. As pessoas discutem muito gostos musicais, entende? Tipo, e eu fico pensando, nossa gente, mas o objetivo da música é louvar a Deus, né? Tipo, não é o gosto, entende? Ninguém que tá assim, né? Ninguém tá perguntando o que você gosta, no sentido que as pessoas não se importam. Mas nesse assunto específico, você entende que não é o que você gosta que importa. Acho que isso que é importante saber, sabe? Tipo assim, pensa no que Deus pediu, pensa em quem Deus é. Que tipo de louvor você ofereceria a Ele? O que está escrito na Bíblia, sabe? Das outras pessoas que ofereceram louvor a Deus. O que Deus considerou bom e o que Deus considerou ruim. A Bela leu um texto aqui que foi maravilhoso. Deu vários exemplos de situações em que, tipo, pessoas ofereciam algo a Deus, algumas eram aceitas, outras eram rejeitadas. Se você estudar a Bíblia e ver as histórias dele, você vai ver que existia um porquê Deus não aceitou algumas e aceitou outras, entende? Então, existe algo que você pode ser feito ou que deve ser feito. Não é assim, né? Tipo, vale tudo. Até porque, falar assim, minha intenção é boa. Também é importante a gente ficar de olho nas nossas intenções, sabe? Pedir pra Deus nos revelar, ou, tipo, mostrar pra nós mesmos quem nós somos é importante. Porque às vezes você tá achando que a sua intenção é boa, mas não é tão boa assim, entende? Não é tão genuína, digamos assim. Pode falar, Cris. Desculpa se cortar essa raciocínio, mas você falou um negócio importante, né? Porque assim, só porque, sei lá, eu tô fazendo pra Deus, qualquer coisa, de qualquer jeito ele vai aceitar, né? De qualquer modo. Não é assim, né? A gente vê que a adoração a Deus ela é uma coisa polêmica, né? E eu lembro muito do caso, né? Assim, entra um pouco da lição, ou do que a gente tá falando. A gente estudou na lição dos jovens aí, que é falar sobre fidelidade. Você lembra do caso de Ananias e Safira? A gente aplica esse caso porque, por exemplo, eles queriam
O intuito deles, eles queriam proposta, né? Ela tem entregado tudo, né? Mas aí começou a falar, não, mas sei lá, e se a gente começar a ficar sem dinheiro, não sei o quê. Aí eles vão lá e entregam o menor que eles poderiam entregar, sabe? O que sobrou, né? Eu vejo isso também muito na nossa adoração, né? Só porque é uma coisa direcionada a Deus, a gente fazer do que a gente entende, do que a gente quer, do meu bom ver. Ah, eu vejo que, do meu bom ver, eu vejo. Não é assim, né? Tem uma coisa por trás disso, né? E você vê o que aconteceu com eles, né? Lá eles morreram ali, né? E tinha uma coisa por trás, né? Não foi porque Deus queria que eles morressem ali. Tinha algo ali, né? Eles queriam entregar algo de qualquer forma para Deus, né? E esse não é o que Deus pede para nós, né? A gente fala assim, porque assim, Deus que vai ser adorado, nós vamos adorar a Deus, nós não vamos nos adorar, né? E se for o ponto de que nós não vamos nos adorar, então isso deixa de ser louvor a Deus, né? Deixa de ser algo para mim mesmo, deixa de ser algo para. Começa a ser algo para mim mesmo, né? Começa a ser algo voltado só a mim, né? E não, tem que ser voltado para Deus, né? Então, se é louvor a Ele, tem que adorar a Ele, tem que falar dele, não tem que falar de você. Tem que falar dele, né? E tem que engrandecer Ele, né? Então, é um ponto importante. Deixa eu terminar de falar, estava falando ali disso. Não, você falou isso aí me lembrou. Foi que nem no começo que você fez uma menção de Ellen White, que ela fala assim: é importante termos alegria na hora de louvar a Deus, mas não excitação. E aí isso me lembrou que, assim, gente, tem coisas que parecem inofensivas, mas que não são tão inofensivas. Todo estímulo que a gente recebe tem um efeito no nosso cérebro que muitas vezes a gente não tem noção do quão profundo ou quanto isso pode impactar a nossa vida, entende? Vou dar um exemplo. Eu não costumo tomar café. Não tomo café. Nada. Não gosto. Mas olha o plot twist. O que eu costumava fazer? Aí eu não tomava café, mas para passar uma sessão de estudos assim, ou quando eu trabalho depois de que você almoçava, que você ficava, sabe, tipo, meio com sono assim, eu falava, eu não vou encher a cara de café. Era o que todo mundo fazia, mas eu falava, eu não gosto, eu não vou fazer, não bebo, não vou tomar café. Aí eu pegava uma música eletrônica que era só batida, só bativa, e colocava pra escutar bem alto. Meu, aquilo me acordava assim, me deixava num estado que, tipo, eu ficava pilhado, sabe? Eu ficava, nossa, o sono ia embora. E, gente, era uma música que era só batida, tipo, você pode falar o que tinha a ver, mas ela me deixava num estado que eu ficava agitado, eu ficava, tipo, ligado, entende? Eu ficava totalmente desperto. Então, assim, você vê que a música, ela me afetava de um jeito. E eu sabia que ela afetava, porque eu escutava ela exatamente quando eu tava com sono para acordar. Estimulante, né? Então, Total. No fim do Que nem o dia, né? café. Exato. Então, tipo, depois eu fiquei pensando, sabe? Essa música, ela não tinha letra, só tinha batida, só tinha ritmo, mas ela me estimulava de um jeito. Então, quando você for adorar na igreja, nossa, também tem que pensar nisso, entende? Você tá indo por esses estímulos, sabe? Às vezes a música tem uma batida que você gosta, você entra num ritmo assim, te deixa, Em que outra. legal, sabe? Não, porque a música tem esse poder, entende? Tipo, ela faz isso com o seu cérebro, é verdade. Então, você tem que pensar assim, entende? Tipo, eu tô indo por causa esses estímulos, mesmo os que você não está vendo, mas que tá fazendo a diferença lá dentro da sua cabeça, entende? Aquela dose de dopamina, sabe? Você tá indo pra igreja para receber uma dose de dopamina a mais lá na hora do culto, entende? Então é importante pensar nisso. Tem umas coisas que parecem, que eu falei, parecem simples, parece que não tem nada a ver, mas a letra que você está cantando, tudo isso reflete tanto quem você é e pode afetar a sua vida de alguma maneira ou não. Tipo, se aquele culto você vai conseguir realmente adorar a Deus, ou se vai passar a ser um culto em que você só está buscando a satisfação pessoal, sabe? Porque você pode falar assim, não, minha intenção é adorar a Deus, mas você só se sente bem quando é aquela música super agitada que você tá, sabe, levanta a mão e tá pulando e tá naquele estado e aí tipo, realmente você tá fazendo aquilo pra adorar a Deus ou porque aquilo te faz se sentir bem, entende? É a balada, Matheus. Não tá entendendo a vibe. É a balada. Brincadeira. Tipo, é difícil falar, é uma questão pessoal, sabe? Você que tá assistindo, você tem que olhar pra sua vida e pensar. Mas você tem que se questione um pouco, sabe? Pense se realmente você tá indo pra ter esses estímulos e se sentir bem, ou se você realmente tá pensando no Criador por trás de todas as coisas, sabe? Acima de todas as coisas. Muito bom, gente. Nossa, que bate-papo sensacional. Muito bom.
Bom, antes de finalizar 100%, eu queria ler aqui alguns trechos de Ellen White, que ela fala exatamente sobre esse tema. Fala assim, são 3 textos, tá, que eu vou ler, mas que são importantes. Fala assim, ó. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música do canto e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a maus fins e assim se torna um dos mais poderosos sedutores para a tentação. Então, olha que coisa forte. A forma com que eu vou, a música, ela é pervertida e pode me levar para a tentação, ok? Continuando. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, a inspirar e a elevar a alma. Então, que grande poder a música não tem, e neurocientificamente, como a gente conversou, também tem. Nada é por acaso. E o outro texto fala assim, ó. Assim como os filhos de Israel, jordenando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Ou seja, viver uma vida de louvor todos os dias durante a nossa caminhada ao céu. Poucos meios há mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. Inclusive, a minha mãe fazia mega merchan, né? Ela tem alguns CDs de música para crianças que falam sobre a história do Apocalipse. Então, eu lembro das 7 igrejas, de músicas que minha mãe fez sobre isso. Então, ela fez um CD todo sobre isso. E você vê como é importante. Eu lembro das músicas até hoje, é algo que está dentro de mim, sabe? E isso é para o bem e para o mal também, né? Se a gente não tomar cuidado. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir as tristezas. E os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Eu vou ler mais um texto, mas é bem aquela ideia do quem canta os males espanta. Não é só um termo assim por se dizer, mas quem louva Deus espanta os males, eu diria assim. Não fica a mesma coisa, mas eu posso dizer que é da mesma forma. E para finalizar, eu queria ler mais um texto que fala o seguinte: é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais, como Cristo tinha dito antes. Quantas vezes ao coração oprimido duramente e pronto para desesperar vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho, há muito esquecido, de um hino da infância, e as tentações perdem seu poder. A vida assume uma nova significação e novo propósito. E o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Bom, a gente viu aqui um pouco sobre, um pouco não, um pocão, sobre a influência do louvor e da música na nossa vida. E você vê como a Ellen White ela deixa bem claro aquilo que vai fazer bem para a nossa vida e aquilo que a gente é bom afastar, né, da nossa vida. Então, a Bela comentou alguns trechos, a gente conversou bastante sobre isso. E o nosso desejo é que você viva uma vida de louvor. Mas veja, uma vida de louvor, eu quero dizer, uma vida de submissão à vontade de Deus para a sua vida. Uma vida em que você vai fazer as coisas e ser uma luz no mundo, mesmo que exista em algum lugar que você esteja, que as pessoas façam dessa forma. Mas você não precisa fazer dessa outra forma. Você pode ser luz, e Deus chamou para ser luz. Não importa a sua idade, você pode ser criança, adolescente, jovem, até adulto, até mais senhorzinho. É uma coisa que eu acredito que é um chamado para a gente hoje. Se a gente quer realmente ser o povo remanescente, que vai ver Jesus voltar, a nossa missão hoje é não se curvar aos deuses que estão sendo erguidos aí, dentro, enfim, na vida. Que a gente possa permitir que o Espírito de Deus move o nosso coração. Porque a gente fala muito sobre submissão, mas a gente também não disse que a parte não é fácil. Mas quando a gente entende o que Cristo fez por nós na cruz, em resposta a esse amor, a gente tem o desejo de servir. E quando a gente faz isso, a santidade não é algo triste, mas há prazer nisso. E Ellen White mostra como a nossa vida até o céu pode ser uma vida de prazer. Quando a gente canta os hinos para Deus, louvando e engrandecendo o nome dele, a nossa vida se torna mais leve. E o nosso desejo é que você possa dar um giro 180 graus nesse aspecto da sua vida também. Quem sabe você não tem algo aí para mudar? A gente também tem, todo mundo tem. Mas veja bem, não é porque todo mundo tem que você fala, ai, não vou arrumar não. Aí é palhaçada, tá? Aí não tá certo não. Então, meu desejo é que você possa permitir que Deus atue na sua vida e que ele mostre para você qual que é a forma que ele quer que você adore ele. Porque a gente está aqui para servir, não para ser servida. A gente está aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus e não para fazer um show, onde deveria ser o lugar de adoração. É forte, mas é real e é importante, porque se a gente não disser, quem vai te falar? E se você não falar, quem vai dizer? Então, que você possa guardar isso no seu coração. E nosso intuito aqui é poder falar o que a palavra de Deus fala.
Não falar que eu sou de A ou que eu sou de B, mas falar, assim diz o Senhor. E essa é a nossa mensagem. É isso, pessoal. A gente te espera No próximo. Bate-papo do Giro 180 graus da Experience.